Existem muitos jeitos de aproveitar o South by Southwest. É um festival muito grande, muito plural, e existem vários caminhos que você pode seguir. Naquele momento, vice-presidente de criação de uma agência, eu estava mudando o posicionamento da agência e eu estava preocupado em entender se o que eu tinha feito em termos de proposta para mudar o posicionamento da agência era real. Eu tinha feito um estudo para entender como é que as agências iam se portar. O nosso negócio está em xeque. Caso vocês não saibam, lamento informar, nosso negócio está em xeque. A gente está passando por um processo muito difícil, um momento muito delicado, e eu queria, mexendo no formato da agência, no posicionamento da agência, no como ela se comunica, eu fui buscar informações lá, onde eu encontrei com muita gente que pensa comunicação e pensa informação, para ver assim, pô, será que o que eu desenhei para essa agência tá certo? E tava. Eu vou chegar nessa parte depois. E estava certo. As pesquisas elas se confirmaram. O que a gente queria era buscar um alicerce mais pautado em gente. E eu descobri esse ano. Eu já tinha ido ao TAG no México. O TAG é um festival que tem no México, que é uma versão reduzida, tipo um terço do South by Southwest, um festival bárbaro, interessantíssimo, que é a mesma coisa, né? E tinha ido há 2 anos antes e tal, e agora, esse ano em Austin, o que eu fui procurar? Eu fui procurar os novos jeitos de se comunicar. O festival é de tecnologia, sim. Eu vi muita coisa bacana, dei risada com muita coisa interessante. Por exemplo, uma das palestras mais famosas e concorridas foi a palestra da NASA, da Missão Marte. Você foi? Você foi ver? Então tá, então você viu que no começo a palestra atrasou 40 minutos, porque 3 engenheiros da NASA, os 3 caras mais picas da galáxia, não conseguiam fazer um keynote funcionar. Exatamente. Foi interessantíssimo. Eles não conseguiam espetar, eles não conseguiam fazer o keynote, conversar com o projetor, que estava em cima da mesa. A gente toma um puta cuidado e faz estruturas complexas e monta aquelas puta infras bacanérrimas e tal. O projetor em cima da mesa, eles não conseguiam fazer 3 engenheiros da NASA, 3 caras, tipo... Tá vendo, né? Como é complexo? Né? A gente acha que não. E os caras não conseguiam fazer o negócio funcionar e fazer o Mac rodar o keynote deles, né? Foi engraçadíssimo, 40 minutos de atraso, tá? Só para começar a palestra dos caras mais, né, bacanérrimos. E contaram da Missão Marte e tudo mais e tal. O South by Southwest esse ano tinha um desafio muito grande, que era tornar o festival humano de novo. Por que humano de novo? O festival começou com música. Música é a maior expressão artística de humanidade, de calor humano e harmônico que existe no mundo. Porque música junta a gente. Música é feita por, em geral, e hoje em dia não mais necessariamente, mas a princípio por várias pessoas que se juntam para fazer música, e juntas elas compõem algo muito bonito e juntam pessoas para ver, né? Música é muito isso. E o festival, ao longo dos anos, foi se acrescendo, muitas coisas foram acrescidas, até que virou esse grande caleidoscópio de possibilidades, que é bacanérrimo e eles adoram isso. Mas sentiram necessidade de trazer o festival de volta pra gente. Trazer de volta para a gente, para as pessoas, é uma tendência no mundo. O smartphone, que fadado a morrer em algum momento, lá dizem que mais brevemente, no Brasil pouquíssimo provável, porque a gente tem um gap de entendimento, um gap financeiro e um gap de aculturamento muito severo. Então a gente não vai largar desse troço tão já. O fato é, a informação chega em qualquer pessoa. Com a informação chegando a qualquer pessoa, a gente tem muito mais dificuldade em ser fancy, a palavra em inglês, mas em português vai ser... A gente tem muito mais dificuldade em ser só impactante. Acabou, isso não existe mais. Então o festival tentando trazer de volta para as pessoas, humanizar de novo a comunicação, fez o seguinte. Essa foi a primeira vez que houve eles chamam de Wellness Expo. Tinha uma exposição paralela onde o assunto era gente. Então era um festival cheio de tecnologia complexa, coisas incríveis acontecendo, né? Cheio de coisas complexas acontecendo, e tinha um festival com umas tiazinhas falando de yoga, de manhã, fazer yoga, de concentração, de se pensar, apresentar né? em formato de rap. Muito bom, assim, gente falando com gente de verdade. Então, assim, esse modelo de comunicação que nós conhecíamos, falando do nosso negócio, está muito claro lá para eles e para várias empresas que acabou. A gente não pode ser mais impactante pelo impacto, não funciona mais. Você precisa impactar a pessoa na ponta, e é falar com indivíduos, não falar mais com grandes grupos. Clusters é um negócio, de verdade. Então, é inteligente cada vez mais se focar no indivíduo. Então, quando a gente vai criar para as pessoas, e é o que a gente vive de fazer,
A gente precisa estar muito focado em como é que eu vou contar uma história, como é que eu vou conversar com a ponta. Então você precisa estudar muito a pessoa, você precisa entender muito a pessoa. E lembrar que se você contar uma mentira, se você não for verdadeiro com essa pessoa, se você criar uma máscara para encantar essa pessoa, ela vai saber. Google. Google, tá tudo no Google. Às vezes não é nem verdade, mas o fato é que o acesso à informação popularizou demais a informação em si. E é muito fácil descobrir se o que você está dizendo é verdade. Então, uma coisa que eu pude perceber, e eu fiz um circuito um pouco paralelo. Eu fiz assim, eu sou pisciano, né? Então eu tenho que contar isso, é verdade. Eu fiz muito bom, uma capricorniana e um pisciano. Fizemos completamente diferente. Você fez 4 meses, eu fiz em 4 dias antes de viajar, fiz 2 listas, não fui nenhuma. Simples assim. Né? Tipo, e eu confesso, admito, fiz exatamente isso. Eu tava indo ver um moleque que tava falando sobre neurolinguística e eu tinha lido um material sobre ele super bacana aí tô indo atrás do cara pra cá aqui, aí passou um amigo meu, aqui de São Paulo, músico, falou assim, onde você tá indo? Eu tô vindo ver Spike Lee. Eu falei, mudei de ideia, fui. E fui ver Spike Lee e foi muito mais legal, desculpa. O menino que se dane, eu vi a palestra dele de madrugada, online, que tava postadinha lá, eu assisti, muito bacana, o moleque realmente é um gênio e foi incrível. Mas eu fiz isso, tá? Eu fiz 2 listas em 4 dias antes de ir, no dia eu não fiz nada do que eu planejei, e fiz um circuito paralelo. Por quê? 2.000 palestras acontecem oficialmente e tem um mar de gente incrível na rua, tentando contar a sua história. Então, por exemplo, tem as casas que são chamadas embaixadas, né, de alguns países que montam estruturas paralelas para contar suas historinhas lá e falar, pô, a Dinamarca está com uma casa incrível onde você vai ter toda a tecnologia, toda a novidade, a música da Dinamarca num lugar. Aí depois tem a casa da Alemanha. As marcas fizeram a mesma coisa. E também tinha gente na rua falando assim, ó, eu sou uma startup, tô aqui vendendo um projetinho bacana, com uma camiseta na rua, o cara me deu uma camiseta bacana, inclusive um menino com quem eu conversei, eu fui entrevistar a gente na rua, eu gravei as entrevistas, conversei com muita gente diferente na rua. E descobri uns caras chamados Story Hackers, são uns malucos chilenos, gênios, brilhantes, que espalharam pela cidade, até comentei com a Ju, espalharam pela cidade uns outdoors escrito... como é que era a frase? Em inglês ela fica... a inteligência emocional, vou falar em português, é mais fácil. A inteligência emocional matou o popstar da inteligência artificial. Inteligência emocional é um item que está complicando a vida do Watson. O Watson, para quem não sabe, é o maior projeto de inteligência artificial do mundo, feito pela IBM. Os meninos da IBM, que não é burra, são caras inteligentes, é uma empresa muito grande, os caras são, né, uma empresa inteligente, mandou para Austin uns meninos. Ela não mandou os engenheiros velhos, né, com cara de velhinho, assim. Ninguém manda, né? Ninguém manda, porque lá é um lugar descolado, de gente cool, né? Então, eles mandaram os moleques, que são os engenheiros da IBM, que estão mexendo no Watson, né, que são os molequinhos. Eles chegaram em Austin como astros de rock. Porque o que acontece? Dentro de todo aquele segmento, eles eram os caras mexendo na coisa mais foda, né? Inteligência artificial foi o assunto desse ano, falou-se muito sobre, em todos os aspectos possíveis, e eles chegaram em Austin como sendo astros do rock, parecia a banda. Tipo assim, chegou Metallica na cidade, vamos correr atrás dos caras. Eis que os chilenos foram para a palestra, os Story Hackers, eles não tinham nenhum painel oficial, eles estavam lá para encher o saco, eles ficaram lá, tudo mais e tal, e no fim, na perguntas e respostas, eles fizeram a pergunta que é uma pedrinha no sapato deles. Como é que vocês resolveram a questão da inteligência emocional no Watson? Por quê? Todo mundo aqui sabe que o ser humano, baseado em inteligência emocional, pode tomar decisões absolutamente imprevisíveis. E isso não é 1+1, isso não é matemática. Cada pessoa reage de um jeito, sob pressão, sob uma situação, né, específica, ou seja, e isso é de fato um problema para o Watson ainda. Ou seja, as learning machines mais poderosas do mundo conseguem avaliar e prever 1 milhão de possibilidades, mas ainda não conseguem avaliar como é que uma pessoa pode reagir sobre intensa tensão emocional. Isso não dá para emular, por enquanto, pode ser que dê, eles juram que vão fazer. O fato é, a IBM se furtou de responder, eles foram proibidos de tocar no assunto, eles não responderam essa pergunta, o que gerou uma grande polêmica, rolou uma baguncinha nessa hora, porque eles não responderam, e saíram na rua e virou piada, e enfim, e aí os outdoors começaram a se espalhar pela cidade inteira, enfim.
O que eu fui buscar lá era a cultura do propósito. Eu queria entender o que é que as grandes marcas no mundo estão fazendo em favor dos seus próprios negócios, empresas de comunicação em especial. Existe no mundo uma tendência até de compliance, que isso é muito importante para quem é de agência, quem gosta do negócio, entender isso, que isso é muito sério e muito importante, porque isso, diferente de algumas tecnologias, vai chegar muito rápido aqui, porque a verdade é muito fácil de levantar. Né? A capivara de uma empresa, se a empresa é de verdade o que ela diz, é muito fácil de saber, e isso vai chegar aqui muito rapidamente. Algumas empresas no mundo, tanto as marcas quanto as próprias agências de comunicação destas marcas, têm uma espécie de um compliance que é assim. As empresas têm que criar pensando de verdade nas pessoas, criar com um propósito, usar todo o recurso tecnológico disponível para impactar essas pessoas de maneira positiva e otimizada, mas você precisa ser de fato a pessoa que você diz que você é. O brasileiro tem o costume de não ser, o brasileiro tem o costume de dar truque. A gente tem muita agência no mercado que tem uma pecha muito encantadora, que é muito cool, que é muito divertida, muito descolada, e dentro o mecanismo operacional é quase escravocrata, sabido isso, público e notório, desculpa, falei. Mas é real. E o fato é que a curtíssimo tempo, essa cultura vai se tornar policy, tipo, você vai ter que ser inteligente a ponto de pensar na ponta, de impactar esse cara na ponta, do cara falar, puxa, tá falando comigo. Até porque é sabido que hoje a comunicação é quase que individualizada. Se você quer falar com um nicho, com um cluster menor, você precisa ao menos entender esse cluster. Você não consegue falar com o público LGBTQ+, se você não souber quem eles são. Não é assim, tipo, sou descolado, sou cool, vou falar com um público diferente. Não funciona assim. Você precisa entender, porque existem pequenas gentilezas e questões de educação até do modo de se comunicar com as pessoas. E isso, uma coisa que em Austin está muito claro, é que eu conversei com gente de publicidade, com o povo de... Eles não chamam de BTL lá, BTL é uma invenção brasileira, né, o Below the Line, né? Quando as agências de ATL não queriam fazer esse trabalho, ele era Below the Line, né? Agora que o dinheiro está curto, acabou, né? Tudo, é 360. Agora é 360, né? Beleza. Ok, a gente engole esse gato. Tá? Ok. Né? Nós que já estávamos aqui no BTL desde sempre, a gente lida com isso. Mas o fato é, lá não tem esse negócio. Lá todo mundo faz todo mundo, faz tudo. E eles estão muito preocupados com isso. Tipo, você precisa ser de verdade. A comunicação mudou nesse sentido. Ou seja, você precisa ser quem você diz ser. Isso vai ser cada vez mais importante na comunicação com as pessoas, com os indivíduos. Em qualquer esfera. Se você for comunicar com gente muito erudita, muito culta, e você vai usar uma linguagem mais rebuscada para atingir esse cara, esteja preparado para que, à medida em que ele te cheque, você poder continuar trocando ideia com esse cara no mesmo nível, porque à medida em que você não for e ele perceber, isso vai te causar prejuízos muito severos. E para as empresas, isso é irreparável. Esse dano de imagem nas empresas é irreparável. Nos Estados Unidos, onde os processos são carésimos, assim, onde uma empresa, um dano de imagem é brutal, eles levam isso muito a sério. E a gente, por incrível que pareça, com todos os atrasos de tecnologia, vai ter que passar a ter esse mesmo tipo de preocupação aqui, já que o mundo está indo nesse caminho muito rapidamente. Então, em Austin, a gente pôde perceber que todas as empresas que estão, muitas das empresas mais importantes do mundo de comunicação, e algumas das marcas mais legais, as mais descoladas, estão muito focadas em ser empresas mais próximas às pessoas e próximos aos indivíduos. Então, um conselho que eu posso dar para qualquer criativo e para qualquer empresa, para os gestores, etc., é isso, foca na pessoa, né? Foca nas pessoas e usa o que você tiver de recurso, que a cidade mostrou 1 milhão de possibilidades, mas usa de maneira a transmitir informação com verdade para as pessoas. Eu fui buscar isso e eu queria entender se isso era no mundo, se era uma viagem minha, né, como minha filha diria, se é uma brisa minha, né, ou se era uma coisa que realmente é um policy mundial. E o mundo mudou nesse sentido, e quem não souber lidar com isso, tá morto. Eu concordo super com o Sandro, e aí eu acho que completando um pouco o que ele está falando, essa história da individualização, ela fica muito mais fácil com a tecnologia. Então é muito entender esse propósito. É por causa da tecnologia. A gente chegou nesse ponto de precisar reconectar
as pessoas por causa da tecnologia. A tecnologia nos trouxe até aqui, eventualmente com mau uso, porque a gente, brasileiro em especial, latinos em especial, eu conversei com os meninos do Uruguai também, disseram que no Uruguai é igualzinho aqui. Tá todo mundo com o telefone na mão, olhando, é igual, isso é muito coisa de latino, é muito comum. Na América e na Europa as pessoas ainda conseguem comer sem o telefone na mesa, tudo mais e tal, mas na América Latina em especial já é muito comum essa coisa do telefone, o smartphone trouxe isso pra gente. Então a gente tem a reconexão com o indivíduo veio por causa disso, ou seja, está na hora de se reconectar com as pessoas. Eu acho que é bem isso mesmo. O SXSW, eu gostei muito do que você falou no início, que o SXSW é um festival humano. E eu senti muito isso também, porque marinheira de primeira viagem, então fui super empolgada para a história e eu fui esperando muita tendência mesmo, fui esperando ser surpreendida por tudo muito relacionado à tecnologia. E fui, não nego, vocês bem viram que eu voltei bem impressionada com a história. Mas eu acho que tem essa relação humana mesmo, essa relação de você ter o olho no olho, de você buscar um propósito, não só para sua marca, mas para sua vida. Fala-se muito em propósito de vida, né? Como que você quer transformar o mundo e como você consegue transformar o mundo, que é muito inerente à cidade durante o momento. Isso que o Sandro falou é muito legal. O festival, ele acontece na cidade, ele não acontece só nos 4 lugares que é o circuito oficial. A Casa dos Países é muito legal, as pessoas vão lá falar das suas culturas e vão divulgar um pouco o seu pensamento dentro desse novo cenário transformador. Assim. Acho que se teve alguma coisa que ficou muito forte para mim é que a gente está num momento de transformação. Essa transformação ela é de dentro para fora, ela é do indivíduo para o coletivo, ela é do seu propósito para o propósito do mundo, e isso vai atingir todo mundo, desde as empresas, os formatos organizacionais, as marcas, que é bem isso, não tem mais espaço no mundo hoje para você mentir, não tem mais espaço no mundo hoje para você ficar de mimimi ou de lero-lero. Espaço tem, só não vai durar. Não tem, as pessoas têm mais tempo, não tem mais... Corra o risco, não vai durar. Simples assim.